Fala galera, começa mais um Mais 10 Futebol Clube. Eu sou o Max. Eu sou o Daliton Souza e nesse vídeo de hoje teremos tudo a respeito do primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Corinthians, os resultados dos jogos mais importantes das Ligas das Nações e também alguns amistosos internacionais com a vitória da seleção brasileira num jogo que eu vou falar um negócio. Que jogo sonolento e ruim foi o da seleção hoje. Mas vamos falar primeiramente do que interessa, porque tivemos o jogo do primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Corinthians. 1-0 para o Cruzeiro, aliás, Max Miller está de azul, homenageando a vitória do Cruzeiro por 1-0. Mas eu lhe pergunto, Max Miller, 1-0 não foi muito pouco? Cara, foi muito pouco, porque o Cruzeiro mandou no jogo, o Cruzeiro amassou o Corinthians, o Barcos perdeu algumas chances, bola na trave do Thiago Neves, e acabou que o Cruzeiro conseguiu essa vitória magra de 1-0, a torcida do Corinthians no final do jogo fez festa, porque sabe que levar 1-0 para decidir na Arena do Povão é um resultado normal, é um resultado que dá para fazer. Com certeza essa semana agora eles vão lotar aquilo lá de desempregado no estádio e vão fazer uma festa pro próximo jogo e pode ter certeza que vai ser um pega, hein, Cruzeiro? Abre o olho, Cruzeiro é copeiro, abre o olho. Vitória por 1-0 do Cruzeiro, o gol foi do Thiago Neves de cabeça, o Cruzeiro que acertou bolas na trave, jogou muito bem. O Neves é bom jogador, né? O cara é bom jogador, o Thiago Neves. Dedé também, destaque pro Dedé também, zagueiro muito bom. E o Cruzeiro teve a oportunidade de fazer o segundo, o terceiro gol na partida, não fez. O Corinthians totalmente inofensivo. Chega a ser estranho você ver o Corinthians na final da Copa do Brasil, vou ser bem sincero pra você. É um time que não tem ataque, gente. É difícil. Se você lembrar uma chance de gol clara do Corinthians no jogo, você consegue lembrar uma chance clara de gol? Cara, não teve. O Corinthians hoje, cara, é um time seguinte, ó. Limitado. O treinador Jair tenta fazer milagres com pegar umas peças lá no banco lá e pôr no time titular. Tem o Pedrinho, tem o Matheus Vital, tem o Romero, tem o Jadson, tem o Fagner, tem uma zaga que está voltando a voltar a ser uma zaga forte, tem o Cássio, mas cara, ainda é um time fraco ainda, sem atacante. Cara, como que pode um time do tamanho do Corinthians jogar sem atacante de referência? Aí você fala, mas tem o Roger não pode jogar a Copa do Brasil. Então, o Roger não pode jogar a Copa do Brasil. Tem o Jonathan que veio da Espanha, então, também não usa um jogador. Né? Além disso, o investimento naquele Arauz lá que veio do Chile não deu certo. Ele foi expulso no jogo de quarta-feira. E tipo assim, 1-0 de fato é muito pouco. Para uma decisão que você vai jogar na Arena Corinthians, onde é um estádio onde ajuda muito o time pra frente. Já aconteceu isso com o Flamengo. O Corinthians foi muito mal contra o Flamengo no jogo da volta nas semifinais. Mas para o Corinthians tem algo mais assim com a camisa do Corinthians, né? Quando a fase é boa, a fase de títulos, talvez as coisas dão certo. Mas eu penso assim de forma, o Cruzeiro vai ter muito trabalho, mas aquele negócio que o Mano Menezes falou na entrevista coletiva. O Corinthians vai precisar atacar, o Corinthians precisa atacar o Cruzeiro. E essa hora que o Cruzeiro vai tentar dar o bote. E nessa parte o Cruzeiro é muito copeiro. Só que o Corinthians usa essa forma de muitos títulos. Aí eu te pergunto, qual que foi o meu palpite pro campeão? O Max Miller disse na quarta-feira que o jogo ficaria 2-0 Cruzeiro. Eu disse 2-1. Mas o meu palpite pro campeão? Cruzeiro. Pois é. E qual foi o seu palpite? Não, eu não falei a respeito. Você não falou? Não, eu vou deixar pra falar no próximo vídeo. O vídeo que vai ser o decisivo, eu vou dar minha opinião. E é isso, Cruzeiro 1-0. É um resultado que deixa totalmente aberta a decisão na Copa do Brasil. O Corinthians vai precisar jogar muito mais do que vem jogando. E o Cruzeiro vai ter que usar aquela técnica do time copeiro, né? O único time que pode ser bicampeão da Copa do Brasil e premiar o técnico Mano Menezes. E o Jair, que mal chegou, pode levar o Corinthians campeão aí mais uma vez, mais um título para a história do Corinthians. Mais 1-0, na minha opinião, foi muito pouco. Faz o L. O que significa o L? Faz o L. Não significa nada porque, ou melhor, significa sim. Tudo aqui tem um significado, porque agora vamos falar de Liga das Nações. Liga das Nações, eu vou falar uns resultados aqui, ele vai dar uma comentada. Esses jogos foram que aconteceram na quinta-feira, tá? E hoje na sexta-feira, vamos lá. Vamos lá, Polônia 2, Portugal 3, Bélgica 2, Suíça 1, Croácia 0, Inglaterra 0, Montenegro 0, Sérvia 2 e Rússia 0, Suécia 0.
Essas foram uma das partidas que tiveram entre quinta e sexta-feira, né, com mais uma rodada da Liga das Nações. Tiveram outros jogos também das outras ligas, né, mas foram de maior destaque. Destaque para a boa vitória de Portugal, que venceu a Polônia por 3-2 fora de casa. Portugal abre 6 pontos na liderança do seu grupo, né? E praticamente está garantindo vaga na próxima fase ou para subir de divisão, né, como a gente pode se dizer. Destaque negativo da rodada foi o empate entre Croácia e Inglaterra, o ficou 0-0 para ninguém ver, porque o estádio estava vazio, teve um problema lá devido a uma manifestação neonazista no jogo em 2015. E aí a seleção da Croácia foi punida por causa disso, então o jogo foi com portões fechados, mas o torcedor não perdeu nada. 0-0 para Inglaterra e Croácia. E com esse resultado, o resultado foi muito bom para a Espanha, que também só depende das suas próprias forças agora para poder se classificar entre os primeiros colocados. Maximiliano, alguma coisa em relação à Copa da Liga das Nações? Não, por enquanto não. Vamos esperar ter os classificados aí, que a gente vai dar um palpite mais top aí. Tá. Então, falando em relação a amistosos internacionais, também rodada cheia de alguns amistosos pelo mundo, né? Data FIFA. Só no Brasil que disputa campeonato e data FIFA, mas tudo bem. Tivemos nessa rodada alguns jogos importantes. A Turquia ficou no 0-0 com a Bósnia. Tivemos um empate entre França e Islândia, 2-2. A Islândia vencia por 2-0 e conseguiu... A primeira notícia que eu não consigo entender como que a Islândia conseguiu arrancar um empate da França, mas tudo bem, faz parte. Tivemos a derrota dos Estados Unidos por 4-2 para a Colômbia em casa. A Argentina 4, Iraque 0. A Espanha foi a Gales e bateu o país de Gales por 4-1 lá nos Países Baixos. México 3, Costa Rica 2, jogos foram na quinta-feira. Nessa sexta-feira pela manhã tivemos Coreia do Sul 2, Uruguai 1. E também a vitória do Japão sobre a Costa do Panamá por 3-0. E a seleção brasileira, como pode faltar, venceu hoje com gols de Gabriel Jesus, que desencantou, e também com gol do Alexandre no final da partida, 2-0 para o Brasil contra a Arábia Saudita, num jogo, galera, horrível. O Brasil custou ganhar da Arábia Saudita. Max Miller, comente, por favor, a respeito disso. Cara, falando do jogo do Brasil, eu não assisti porque eu tinha um compromisso... Bem mais interessante do que você acha o jogo do Brasil, né? Com certeza. Até porque Brasil e Arábia Saudita, galera, não é nível para você testar o Brasil. Aí o que acontece? A seleção brasileira pega esses amistosos e vence, certo? Vence de 1, vence de 4, vence de 5-0. É o jogo só 2-0. Aí depois o Brasil vai para as eliminatórias. Querendo ou não, o Brasil vai pegar nas eliminatórias 9 times que são 5 times competitivos e 4 times não, certo? Aí o que acontece? O Brasil vai pegar um entrosamento, porque querendo ou não, o Brasil já tem um time superior aos seus adversários, né? E acontece que o Brasil fica em primeiro. Só que as chances que o Brasil tem de pegar seleção forte na Europa, eles não pegam. Por quê? Porque a CBF vende os jogos. E aí o que acontece? Chega em Copa do Mundo, o Brasil não leva. Deixando bem claro que vai faltar calendário para o Brasil pegar adversários mais fortes, né? A Liga das Nações atrapalhou muito o objetivo dessas seleções pegarem times europeus. Daria, você poderia ter pegado amistoso com a Turquia, poderia ter pegado amistoso com a França, poderia ter pegado amistoso com a Espanha. Volto a repetir, esses países estão disputando a Liga das Nações, o que impossibilita o calendário delas de jogar partidas fora do seu continente, é isso que eu quero dizer. Claro que você tem razão ao dizer que isso aí pro Brasil é prejudicial porque pega times muito fracos. E a gente sabe, galera, tem que ser só quando marcado contra a Arábia Saudita, é isso aqui. Só para isso serve a CBF, pode desfocar time brasileirão, só para isso que serve esses amistosos, né? Terça-feira o Brasil vai ter um jogo contra a Argentina. Aí sim é um amistoso mais adequado. Até o Tite falou que o time estava muito abaixo do que deveria ter apresentado contra um time muito ruim que é da Arábia Saudita. A Arábia Saudita teve de empatar o jogo, fazer gols na partida. E o Brasil muito abaixo, muito abaixo. E quando é goleada já é chato, imagina quando você não vê um time que tá, tipo assim, tô jogando pra jogar ali, seja o que Deus quiser. Seleção brasileira, eu vou falar um negócio. O Marcos tá falando de eliminatórias, mas nesse período ainda tem a Copa América, que vai ser disputada aqui mesmo no Brasil o ano que vem. Então vamos ver. Pois é. Galera, esse foi o Mais 10, esse vídeo do Mais 10 de hoje. A gente agradece a vocês que estão visualizando, a gente pede mais visualizações, mais inscrições. Deixe seu like, comenta. Sim, galera, esse vídeo tá até um pouco mais rápido, porque não sei se vocês repararam aqui atrás, ó, a parede aqui de piso está para cair, já até caiu 3 ali já atrás do Max. É perigoso desabar, então a gente prefere terminar o vídeo um pouco mais cedo. Voltamos com mais notícias do brasileiro daqui a pouco, caso que não caiu, matar alguém na gente. Tudo bem. Pois é, valeu, se inscreva galera. no canal e até a próxima mais deste Globo Clube. Valeu, Tamo galera. junto. Até.